Boa noite a todos. Vamos dar início à noite de estudos de hoje, cantando a música do Padre Germano, mentor espiritual da nossa casa. Cláudio, por favor. Obrigado, Cláudio. Bom, vou fazer uma página de abertura do livro Minutos com Maíse, de Maíse Braga. Mensagem é domínios. Antigamente, quando você era dono de grandes posses, de muitas terras, você era uma pessoa que não podia ser questionada, que de alguma forma obrigava as pessoas a viverem conforme o que você determinava. Entretanto, os amigos espirituais confirmam a história de Jesus, tão pequeno, levado um dia ao templo por Maria e José. Eles, na porta da saída, foram interpelados por um sacerdote idoso que tinha pedido a Deus para não morrer sem antes ver aquele que traria para o mundo a salvação. E o sacerdote, cego, percebera, ao ver passar o casal com o menino, que ali estava a realização do seu desejo. Então, contam os amigos espirituais, ele tomou Jesus nos braços e disse: Senhor, agora que a vida se vai de mim, mas eu o encontro, diga-me onde vais estabelecer o seu reino. E Jesus, sem uma palavra, ainda menino, bateu 3 vezes no peito daquele homem, o qual somente depois, no mundo espiritual, já fora da matéria. Já fora da matéria, veio a descobrir que Jesus não houvera ficado sem lhe dar uma resposta. O que Jesus pretendia era o coração do homem. Por isso, se há um domínio que nós precisamos ter, é sobre tudo aquilo que está dentro de nós, para que nada fira, para que nada perturbe, para que nada desequilibre o outro que vai conosco, ou que vai distante de nós, porque às vezes, hoje, com os meios de comunicação que existem, nós, numa simples mensagem, podemos chegar muito longe e levar desequilíbrio muito longe. Já que com certeza fomos senhores de tantas coisas em vidas que se foram, que agora o grande domínio que queiramos seja o das nossas emoções, para que elas sempre estejam positivas, verdadeiras, fiéis ao bem.
e que todas as bênçãos que elas puderem transmitir aos outros voltem para nós também. Então, Jesus, ainda bebezinho, já estava transmitindo a sua mensagem, né? Que o verdadeiro reino está nos nossos corações. Então, estejamos sempre vigis aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas atitudes, porque tudo que a gente emana sempre vai atingir o próximo e de alguma forma retorna para a gente. Bem, vamos levar o nosso pensamento ao alto. Agradecer a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor, infinita misericórdia, a Jesus, seu amado Filho, nosso amigo, nosso mestre, modelo e guia, a Maria Santíssima, nossa mãe, sempre intercedendo por cada um de nós, a Germana, mentor espiritual desta amada casa, e a toda a falange de espíritos trabalhadores do bem que aqui estão. Agradecemos pela oportunidade de, ao final de mais um dia, estarmos aqui reunidos para uma noite de estudos. Estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, para que possamos praticá-lo no dia a dia, junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto à nossa casa, aos nossos trabalhos e todo aquele que cruzar o nosso caminho. Que possamos ser multiplicadores do bem que Jesus nos ensinou. Pedimos também que o nosso irmão Cristiano seja amparado, intuído e inspirado na noite de estudos de hoje, nessa noite de estudos. E assim, agradecidos, com o coração extremamente aberto para que seja semeada a palavra do nosso Senhor Jesus, pedimos permissão para dar início à noite de estudos de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Bem-vindo todos mais uma vez à Casa de Germano. Alguém pela primeira vez? Hoje? Não. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, repetindo. Que tenhamos uma noite de estudos agraciada, produtiva, e que possamos levar dentro dos nossos corações, da nossa consciência, assim como eu quero, né? Praticarmos cada vez mais a palavra de Jesus. Continuando o capítulo, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar de uns 3 pontos, né? Justiça das aflições, as causas atuais e causas anteriores das aflições. Esse capítulo é um dos maiores do Evangelho, então nós vamos por partes, para que a gente possa entender bem, falar de forma bem pausada e que a gente possa entender, compreender um pouco mais. Né? Porque graças a Deus, ao Espiritismo, ao Espírito, ao Consolador prometido, que ele vem nos tirar todo o véu de equívocos e enganações que nos vem passando ao longo dos séculos. E que a gente venha aprender a cada vez mais o que diziam as parábolas de Jesus, o que diziam os ensinamentos de Jesus naquela época, que não éramos suficientemente capazes de compreender. E até hoje, eu e alguns de nós podemos ter uma certa dificuldade nos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5 e 6. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Essa passagem está em Lucas capítulo 6. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Um ponto que pegou muito, que no nosso estudo ele me diz, Jesus promete aos aflitos da terra, não prometeu. Ou seja, Jesus ainda presente em nossas vidas a todo momento. Então Jesus promete. Não é uma promessa que ficou lá atrás.
Jesus muda a minha vida, a promessa vai ser cumprida. Mas Jesus está ao nosso lado para que a gente possa fazer a nossa parte, o nosso papel. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito. Como a gente já ouviu várias vezes aqui na Casa Espírita, né? Ou em outros lugares, espírita gosta de sofrer. Espírita gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Se a gente levar uma martelada no dedo, a gente vai chorar e vai gritar. Eu vou ser merecedor, então mereço levar essa martelada. Não, mas assim, nós espíritas, aprendendo cada vez mais o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, sem desvirtuar nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas passagens, nenhum dos seus ensinamentos, a gente possa criar força, resiliência, vontade de superar aquela dificuldade, aquele desafio. É um desafio tremendo para a gente quando a gente se encontra em um momento de enfermidade, em um problema financeiro, em um problema de relacionamento. É um desafio muito grande. Mas a gente precisa se apegar cada vez mais a Jesus e lembrar: meu Deus, me ajuda. Jesus, me ajuda a ter força. A gente pode derrapar um dia, chorar outro dia, mas sempre lembrar: após a tempestade sempre vem a bonança. Após uma noite escura de tempestade, de raios, trovões, terremotos, o que é que seja, no outro dia o sol sempre vai brilhar. O sol sempre vai estar naquele céu, naquele momento. Então a gente tem que lembrar que as palavras de Jesus é essa luz. Jesus é a luz. Então a gente precisa relembrar dessa força. Que muitos dos momentos de tristeza, dificuldade, a gente acaba fechando os olhos, os ouvidos e não vê uma saída, uma solução. Eu comentei há pouco tempo, há uns meses, eu tive uma crise de ansiedade. Eu nunca tive crise de ansiedade, pelo menos não percebida. E eu acordei e eu liguei para minha amiga Edna, né, que hoje, infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas em breve ela estará. Eu não consegui, eu liguei para ela desesperado e ela: Cris, calma aí, vamos orar, abre o Evangelho. E eu não consegui ler uma palavra daqui. Tamanho era o desespero, tamanho era a escuridão que eu enxergava. Ou seja, no momento de aflição, a gente não consegue ver esses ensinamentos, essas palavras. Mas que a gente precisa se recobrar e lembrar. Né? A gente pode, logicamente, a gente pode desabafar e chorar, procurar um amigo, um familiar, mas a gente tem que lembrar que principalmente o nosso amigo, nosso mestre, o nosso conselheiro maior é o nosso querido Mestre Jesus. Mas então pergunta: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Deus, sendo soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. A gente pensar, umas pessoas, como aqui já relatado, consegue a vida, está sempre sorridente, tudo vem, e a gente muitas das vezes vê aquela pessoa numa má posição, numa má posição, a pessoa que tem um poder pode influenciar outras pessoas, e a gente vê vários casos na TV, na rádio, e a pessoa continua se dando bem. E a gente se pergunta: poxa, eu trabalho honestamente, eu pago minhas contas em dia, às vezes em atraso, mas é normal de qualquer ser humano na sociedade, isso não há nada de errado, a gente mesmo na nossa sociedade de hoje, nosso mundo de hoje. Então, assim, às vezes a gente vê a pessoa fazendo tanta maldade, ela continua se dando bem. E eu pagando minha conta de luz em dia, meu gás em dia, a taxa de incêndio em dia, taxa de incêndio, glória a Deus, a taxa de limpeza, e eu continuo aqui. Então a gente tem que se lembrar que a gente tem que fazer o bem mesmo que ninguém humanamente esteja vendo, porque Deus sabe de todas as coisas. Então a gente não pode invejar aquele malfeitor, porque ele continua praticando injustiça, ou utilizando os seus bens, a sua riqueza, para poder cometer injustiça. A gente não pode se espelhar naquele irmão que ainda não conhece a palavra de Jesus e continua praticando crime. Ele se dá bem, ele continua com dinheiro, continua rico e nada acontece com ele.
A gente fala, né? A justiça do homem é a falha, mas a de Deus nunca falha. Ele pode ter o dinheiro para poder pagar excelente advogado que vai cumprir o que está escrito ali no Código Civil e Penal e ser liberto. Mas que a gente não pode ter inveja das pessoas que ainda praticam o mal, por ignorância, por não conhecer a palavra de Jesus, ou porque ainda não é o momento deles conhecerem. No Evangelho do Lar que fizemos na segunda-feira, bem, em nossa residência, até, deixa eu buscar aqui, mais à frente aqui, que ele fala, né, no ponto, caridade para com os criminosos. Vou ler só uma parte, que é de muita atenção. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negastes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Ou seja, a misericórdia com esses irmãos, nós espíritas, eu espírita, eu vou responder mais porque eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre Jesus do que aquele irmão que não tem a luz. Então, assim, ninguém foge à lei de Deus, mas aquele irmão infeliz que não conhece, ele poderá ser perdoado, ter a sua misericórdia antecipadamente por Deus, do que eu, que já sei a palavra. Lembra a passagem que diz, a muito será cobrado, a quem muito foi dado? Ou seja, se eu conheço a misericórdia, se eu sei o perdão, se eu sei a alegria, e eu ainda não consigo perdoar o meu irmão, a mim vai ser cobrado quando eu chegar lá na minha passagem. Opa, vamos lá, vou passar o nosso telão da verdade, né? Levando para o lado lúdico. Vamos para o nosso telão da verdade. Mas aquele irmão que cometeu infrações, assassinatos e algo mais, ou roubos, a ele o perdão, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, quem sou eu para julgar a misericórdia de Deus? Quem sou eu para julgar se o perdão do meu irmão é primeiro do que o meu? Né? Então, assim, nós que sabemos um pouco mais da palavra, a gente tem que ter mais misericórdia. Primeiramente com nós mesmos, né? Porque quando a gente vê uma notícia dessa, a gente não pode ter um sentimento, merecia morrer, merecia passar por dificuldade, né? A gente tem que olhar para a gente, pelo menos eu, o que eu tento fazer comigo é assim, pedir misericórdia, né? E que aquele irmão se desperte o quanto antes para a palavra de Deus, para a palavra de Jesus, onde ele se possa se tornar um ser humano melhor. Porque a gente desejando mal para o outro, a morte, a violência, isso não vai ajudar em nada, porque a gente acaba emanando mais sentimentos ruins para o planeta, né? Emanando mais vibrações de negatividade. Isso não ajuda nada, porque a gente sente um ódio no coração e o coração começa a acelerar, a pressão arterial aumenta, né? Quem é 30 a mais aí já deve estar tomando atenolol, ou losartana. Então, assim, a pressão arterial aumenta, a gente sente dor no fígado, sente dor no estômago. Isso vem de quê? O corpo fala tudo que a gente sente. Se a gente está feliz, a gente sorri, a gente vibra, o coração se enche de orgulho, se enche de alegria. A gente queima o dedo no fogão, e a gente, glória a Deus, estou vivo, estou sentindo a dor. Né? Mas quando a gente carrega a amargura, a tristeza, ódio, a violência, a tristeza, o perdão, a vingança, a gente começa a sentir todas as mazelas no corpo. E quando a gente não consegue já equilibrar o pensamento, o corpo fala isso. Sabe? É uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma dor na garganta, porque às vezes estou falando demais, e mal dos outros, e minha garganta dói. É o corpo falando, cala-te. Meu ouvido dói porque eu estou ouvindo besteira demais. Para de ouvir besteira, sabe? Então, assim, a gente tem que prestar mais atenção nessas situações. O psicológico ajuda, mas quando a gente não entende o psicológico, a nossa ligação com a espiritualidade, o corpo avisa. Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Voltamos ao capítulo 5. Vamos lá. Ó, tudo programado, tá? Mas eu chego aqui, sai a página do lugar. Mas a gente tem todo o tempo do mundo, se não der nessa encarnação, a gente terá outra. E glória a Deus por isso. Então, agradeço a compreensão. Não peço mais desculpas, eu agradeço a compreensão de todos. Vamos lá. Cadê você? Porque algo assim da desculpa, até conversando com o Felipe esses dias. A gente
por querer ser sempre humilde, sempre legal com o outro, a gente pede desculpas por tudo. Né? Chegar um irmão aqui em cima da hora, desculpa. Tudo bem, precisa pedir desculpa, sabe? Porque a gente acaba se tornando culpado por uma coisa que foge do nosso controle. O pneu do Uber furou, o pneu do carro por aplicativo furou, o ônibus atrasou, saiu tarde do trabalho, de repente esqueceu a panela de arroz em casa, teve que voltar para poder desligar. Então, assim, a gente não tem que ficar pedindo desculpas o tempo todo. Lógico, quando a gente comete algo que realmente possa ser prejudicial, tem que reconhecer, ser humilde o suficiente para chegar e pedir desculpas. Poxa, meu irmão, desculpa, eu falei demais para você. Né? Mas não por coisas. Desculpa tocar no assunto. Não. Você me permite que eu possa dar o meu ponto de vista, a minha opinião? Porque muitas das vezes do estudo, a palavra está aqui e o irmão não quer debater. Não é para parecer arrogante, mas assim, é um sinal de humildade. E a pessoa colocar, o meu ponto de vista é diferente desse. Vamos conversar sobre? E não pedir desculpas em tudo, sabe? Porque a gente acaba se colocando no papel de vítima sempre. E coisas que fogem do nosso controle. A gente tem que fazer o nosso dia a dia de forma positiva, otimista e bem. Pedir desculpas quando for necessário. Mas como eu falei assim, me enrolei aqui, agradeço a compreensão. Isso a gente vai levando para o nosso dia a dia, tá, gente? Porque não sou psicólogo, não sou terapeuta, mas nas práticas que a gente vem tendo com diversos profissionais, a gente escuta isso, a gente precisa mudar a nossa cabeça para que a gente pense sempre de forma positiva. Sempre de forma positiva. Eu estou saindo do trabalho, não vai dar tempo. Vai dar tempo sim, vou chegar lá a tempo para o estudo, para o meu trabalho. Eu vou lavar a roupa hoje, não vai secar para amanhã. Vai secar a roupa para amanhã. Sabe, eu falo coisas simples, que a gente possa modificar o nosso pensamento, modificar a nossa atenção. A gente escutar, eu não consigo estudar o evangelho porque tem muita palavra difícil. Senta devagar e lê. Pega um dicionário do lado e lê. Essa tradução aqui do Guilhom, né? Guilhom Ribeiro é mais difícil. Então, tem uma outra edição que tem um português mais prático. Sabe? A gente tem que colocar facilidade nas coisas. A gente tem que encontrar facilidade no que a gente possa fazer, que a gente possa transmitir, não impor dificuldade. A vida já é tão desafiadora para a gente. Se a gente colocar sempre o não, o que o universo entende? Eu não mereço, eu não preciso, eu não quero, não é para mim. Então a gente precisa falar sim, 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 sim. Sabe? Para que a gente possa mudar o nosso psicológico, possa mudar a nossa atitude de ser. Bem, divaguei, mas vamos lá. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Isso é o de que cada um deve compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pelas palavras do Espírito. Olha só, os nossos irmãos benfeitores, Kardec colocou aqui no livro, que nós, julgando-nos suficientemente maduros para compreender. Estamos todos suficientemente maduros? Eu ainda não estou maduro, não. Estou de vez e muito verde para de vez. Ou seja, o nosso irmão Kardec, quando decodificou isso aqui, ele já nos colocou. Estamos suficientemente maduros para compreensão. Ou seja, outra máxima, Jesus promete aos aflitos. Kardec reforça, nós estamos na capacidade de compreensão. Porque o Espiritismo, ele tira todo o véu daqueles equívocos. Ele vem desmitificar as parábolas de Jesus. Ele vem esclarecer as parábolas de Jesus. Né? Quando Jesus nos diz, lançai as sementes na terra, né? Os homens lá atrás pensavam, vou jogar uma semente de mostarda, uma figueira, e amanhã eu vou ter um fruto para eu comer. Hoje nós sabemos que não. Lançar as sementes na terra são os ensinamentos, mas primeiramente lançar as sementes no nosso coração para que possa germinar, crescer, florescer e a gente poder transmitir as palavras de Jesus. São as alegorias de Jesus que o Espiritismo vem nos colocar e reforçar o quão são verdadeiras, o quão nós devemos colocar para a nossa situação do dia a dia. As causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que suportam,
Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Né? A gente passa muito tempo fazendo mal ao outro, falando mal do outro, dando golpe na rua. Aí quando chega a conta para cobrar, eu não mereço isso. Jesus me abandonou. Fulano continua fazendo tanta maldade e está se dando bem. E eu vou pagar. É fruto do nosso orgulho e da nossa ambição, da nossa vaidade. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da toda vaidade e da tola vaidade, que produzem a secura dos corações. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Esse parágrafo, ele nos coloca em outro ponto do Evangelho que nos diz: os pais têm de fazer o máximo para poder ajudar os filhos. Mas, se todas as situações possíveis que os pais fizeram para ajudar o filho, a filha naquela situação, e mesmo assim o filho não quis sair da situação, a gente entrega para Deus, né? A misericórdia de Deus. Porque a gente fez de tudo, como pai, como mãe, obrigação, como irmão, de ajudar, de conversar, de dar um suporte financeiro, de ajudar no estudo, de fazer uma orientação para um trabalho, e a pessoa naquele momento não quer ajuda. Então, os pais têm que assistir os filhos, assim como os filhos têm que assistir os pais. Se com todas essas situações não aconteceu o que a gente deseja, a gente pede misericórdia de Deus. E os pais têm que se sentir não culpados por não ter conseguido aquilo, mas tem que ser agradecidos a Deus por ter dado todo o suporte, toda a orientação, mas que infelizmente aquele espírito, aquele filho ou aquele parente, não pôde despertar para poder seguir essas orientações. Então os pais, ou irmãos, o parente nunca tem que se sentir culpado por não ter conseguido ajudar, porque a boa vontade teve. Mas naquele momento, o irmão não quis ser ajudado. Então não se sinta no demérito por não ter conseguido algo desse tipo. Interroguem friamente suas consciências. Todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se as mais das vezes não poderá dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso, né, quando a gente é mais jovem, né, a gente não quer saber de nada, a gente não quer ir para a casa espírita, a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer ir para Umbanda, a gente quer curtir a vida, né? E tudo bem, cada coisa tem seu tempo, cada árvore tem seu tempo de dar fruto. Né? Com aquela fruta que se plantando só vai ter há 90 anos, você não vai ver a tâmara. Então, você vai plantar uma tâmara hoje, se ela brotar, você pode, né, a não ser que você possa ter uma... quem planta não colhe, né? Então, assim, a cada planta, a cada árvore, tem o seu momento. Né? Deus é tão perfeito, Deus é a perfeição, na verdade. Né? Que cada fruto tem o seu momento, cada fruto tem sua época. Né? Seja vai dar no verão, no inverno, ou que frutifica aqui no nosso hemisfério, só em outro. Então, a cada momento, as sementes são jogadas, e a cada momento ela é florida e os frutos serão colhidos. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Assistindo uma série de TV, vamos falar, né, dos tempos de Jesus lá, dos antigos judeus que perseguiram Jesus, porque Jesus estava fugindo daquele ensinamento da época, né, dos 613, 17
mandamentos da Torá, né, dos judeus daquela época, dos tempos de Jesus, que Jesus foi perseguido pelos seus ensinamentos. E quando Jesus resumiu, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os mandamentos. E com tantos milagres que Jesus vinha operando, porque era um sábado para eles, né? Era o sábado do Shabat, que não podia trabalhar, não podia operar milagres, porque era o 7º dia, e Jesus continuava fazendo seus milagres, porque era a vontade do Pai. Então Jesus foi perseguido para poder mostrar a verdade, o qual era o reino que Jesus proclamava, que era o reino dos céus, o reino de Deus. E ele era perseguido por causa disso. Então me fez uma pergunta, de forma bem, minha opinião, será que hoje algumas das religiões não são perseguidas por trazer essa verdade? Porque o Espiritismo aqui nessa ponta nos diz: a quem o homem deve responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? E qual é a religião qual estudo, a doutrina que nos fala? Eu, cristão, sou responsável pelas minhas atitudes. Eu sou responsável pelo meu comportamento. O Espiritismo nos diz isso, né? Porque a gente, como espíritos, eu falei isso há algum tempinho, e eu tenho minha consciência. Eu não posso mais culpar o demônio, não. Eu não posso mais culpar o demônio porque eu fiz uma maldade. Mas o Espiritismo ele é perseguido ainda porque de ideia que a gente não pode falar com os espíritos. Se a gente não fala com os espíritos aqui, por que em outra casa pode falar? Eu estou recebendo o espírito da sabedoria, o espírito da animação. Não são espíritos, não são vozes? Onde você me dá a certeza que aquela voz é a voz de Deus no seu ouvido? O que se passa no seu coração aqui, do pregador, da pregadora, qual nome que seja, o que menos importa para título, para Jesus Cristo? O título é o que menos importa. Porque quando a gente desencarna, o nosso espírito nos leva onde está o coração. Não, eles ainda querem colocar o véu de que para você ser curado, para você ser curada, para você ser liberto da vadiagem, da prostituição, das drogas, do roubo, da luxúria, você tem que pagar a igreja. E o Espiritismo não cobra dinheiro para isso. O Espiritismo não diz que é milagre. Ah, vem aqui que eu vou tirar tudo isso que você está fazendo. O Espiritismo não manda você vir aqui na frente e tomar um balde de água na cabeça para você ser liberto. Não. O Espiritismo vem mostrar o ensinamento de Jesus e fala assim: limpa o seu coração. Seguimos os mandamentos de Deus. Seguimos os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A nossa reforma íntima que o Espiritismo diz tanto. Muda você primeiro, muda a minha forma de olhar, de agir, de pensar. Porque eu mudando meu pensamento, eu vou mudar meu comportamento, vou mudar minhas palavras, vou mudar a minha atitude perante o outro. Então não há oferta que vá mudar o meu comportamento se meu coração continuar obscuro. Não há oferta que vai tirar o câncer da minha carne se não for da permissão de Deus. Então o Espiritismo ele não vem tirar esse véu. Não precisa você vender seus bens para angariar o reino dos céus, porque Deus não é o Deus de permuta. Deus não é o Deus que vai te prometer riqueza material para isso. Tenha prosperidade. A gente pede a Deus serenidade, prosperidade, para que a gente possa ter força e continuar. E o Espiritismo vem mostrar toda essa verdade para a gente. Eu não preciso... Quando a gente lê na Bíblia que Jesus diz deixe tudo para trás e me segue, algumas interpretações tem. Vende tudo que você tem, dá para mim e você vai ser liberto. E a interpretação não é essa. O que tudo você tem e deixar para trás é a vaidade, é o orgulho, é a impaciência, é a miséria do ser humano de pensar primeiro em si mesmo. Todas essas mazelas que Jesus pede, deixa tudo para trás e me segue. Não apenas as coisas materiais. Lógico, as coisas materiais têm o excesso, né? Que aí tem o excesso, tem a vaidade, tem a luxúria, que tudo isso acaba sendo prejudicial porque a gente possa ser o ensinamento de Jesus. Quando Jesus veio nos pede para ser humildes de coração. E naquele tempo lá atrás, que nós tínhamos vários daqueles que estiveram próximos de Jesus, que tinham bens materiais e ajudaram. Joana de Cusa foi uma delas, que ela era casada com o representante de Roma e ela ajudou Jesus e os discípulos. Joana de Cusa. Jesus não a dispensou porque ela era uma mulher que tinha bens, porque ela tinha humilde coração e ajudou a Jesus sem pedir nada em troca material. Na casa de Zebedeu, que ele era comerciante, eram pessoas que tinham posses, mas que foram ajudadas por Jesus. E Jesus teve ajuda de Jesus, porque quem iria alimentar os apóstolos naquele momento, naquele deserto, naquele momento de tanta
de tanta dificuldade em alimentos. Voltemos. Então, irmãos, só para a gente parafrasear aqui, nós sabemos que toda a responsabilidade das nossas aflições, nós somos causadores mesmo. Né? Eu digo isso, primeiramente, sempre quando eu falo, tá, gente, o apontamento para dedo é para mim, tá? Não falo apontando para ninguém, porque quem sou eu? Não sou régua para ninguém, como diz o meu psicólogo do Instagram, Marcos Lacerda, não sou régua para ninguém. Estou muito longe disso. Mas que a gente precisa saber. Até um certo momento, eu estava em uma situação de que eu acordei passando mal, com taquicardia, com coração, com ansiedade, mas eu sabia o que estava me causando isso. Eu sabia o que estava me causando isso. Mas naquele momento eu não sentia força de poder sair daquilo. E quando eu pedi muito a Deus para que abrisse meus olhos e eu pudesse enxergar aquilo. Infelizmente tive que chegar numa situação extrema para poder me libertar. Sabe? Então assim, eu sabia do que estava me fazendo mal. Era mal para o coração, era mal para o fígado, era pressão arterial lá em cima, né? Era falta de apetite. Eu sabia tudo isso. Então assim, a minha responsabilidade era minha. Não tinha ninguém me obrigando. Não tinha ninguém me colocando uma faca no meu pescoço para que eu pudesse fazer. Mas naquele momento eu precisava me libertar daquilo. E assim é a gente no vício das drogas, dos excessos que a gente tem, nos momentos que a gente possa ter de egoísmo mesmo. Nós somos né, seres encarnados, nós somos espíritos encarnados, nós estamos em aprendizagem, mas que a gente não pode levar isso, eu estou em aprendizagem, eu estou em aprendizagem, eu estou em aprendizagem. Porque a gente vem aqui, começa no jardim de infância e a cada ano a gente vai passando de série. Então a gente precisa despertar o quanto antes. É desafiador, não é fácil. Para mim é muito desafiador todas essas situações, então estou dizendo que é fácil. Para cada um de nós que está aqui divulgando as palavras de Jesus, divulgando o Espiritismo, falando um pouco mais, não ache ninguém que já é o suprassumo, tá? Porque até mais aquele superior, segundo as religiões colocam, ou as pessoas querem acreditar. Nós somos todos iguais aqui. Nós somos todos iguais perante a lei de Deus. Então, qualquer um de nós podemos estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, participar dos nossos estudos e um dia estar aqui em cima divulgando as palavras também. Sabe? Eu não me sinto melhor do que você, do que você, do que você por estar divulgando aqui. Assim como eu não me sinto também que o irmão esteja hoje numa melhor posição porque ele está falando. Lógico, tem os irmãos que estudam mais, que falam em latim, que sabem todos os livros, mas aí é cada um no seu momento, a sua inteligência. E nem por isso eu sinto inveja. Pelo contrário, eu sinto admiração. Eu pensei, poxa, um dia, quem sabe, eu posso ser a metade do que ele seja. Né? Porque a gente tem tantos palestrantes espíritas, autores de livros, que estão sempre numa casa espírita no Brasil inteiro, e fora, né, na Europa, como foi o Divaldo, nos Estados Unidos, que puderam divulgar cada vez mais com inteligência, com sabedoria e ensinamento de Jesus, divulgando o Espiritismo. Então a gente tem que olhar com admiração. Tá? Todos nós somos capazes de mudar, estudar um pouco mais e explanar os ensinamentos de Jesus. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge e nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Deus, porém, quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que se equivocou. Os sofrimentos que decorrem do equívoco são-lhe uma advertência de que procedeu mal, dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Como no capítulo que eu comentei, que aquele malfeitor, né, aquele
o assassino, o bandido, mesmo não sabendo das palavras de Jesus, e ele tendo a misericórdia primeiro de Deus, antes do que a minha, que eu sei um pouquinho só da palavra, né? Como dizia, não me lembro agora, perdoe-me, mas quer dizer, o que eu sei é uma gota, o que eu ignoro é um oceano. Então eu me considero isso. O que eu sei é uma gotícula, né? Menos que uma gota, lá, uma gotícula. E o que eu ainda ignoro, o que eu ainda não conheço, o que ainda falta muito a despertar a minha consciência, meu coração é um oceano de verdade. Então, por mais aquele momento que aquele malfeitor causou, ele não vai ficar impune às leis de Deus. Ele vai ter sua misericórdia, mas em algum momento ele vai ter a sua dívida, né? Uma vez uma colega minha, faz muito tempo, ela da denominação evangélica, né? E existe tempo. Quando a gente desencarna, né? Uns vão descansar, esperando o juízo final. A gente já sabe que a gente vai para um lado A, lado B, depende do que a gente viveu aqui, nosso pensamento. A gente não vai para o nosso lado direto, tá, gente? Sinto muito informar. Bem, eu falo isso por mim. Mas, assim, e ela comentou, descanso é o eterno, né? O sono eterno e esperar o juízo final. E aí eu coloquei para ela assim, imagine se essa pessoa tivesse feito mal à sua filha. Deus é justo. Você acha justo ele dormir até lá, enquanto a sua filha poderia ter sofrido uma violência sexual? Como que você coloca isso? E né, assim, a pessoa não saberia explicar. Né? Então, assim, todos nós seremos julgados. Mas é justo a minha filha crescer com aquela violência emocional e até física, e a pessoa que cometeu isso, se desencarnada, descansar eternamente até acontecer o juízo final? São situações que eu também não saberia explicar. Não sei explicar, porque está fora do meu entendimento a vontade de Deus e a justiça de Deus. Quem sou eu, ó Pai, para poder interpretar a sua vontade? Quem sou eu? Mas que a gente perguntar a essa minha amiga, e aí, seria justo? A gente tem que perdoar. Mas em qual momento aquela pessoa iria pagar pelo seu equívoco, pela sua culpa? E por que hoje a minha filha passaria por essa violência emocional? Qual o motivo dela passar por isso? Sendo uma criança. O que ela fez para ter isso? Deus seria justo se ela passasse maldade? Enfim, ficamos na reflexão. Entretanto, a experiência, algumas das vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, me conduziria de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Né? No caso, o homem que deixou de fazer as bondades e viver na palavra. Né? Mas todos nós temos um momento de despertar. Né? Eu falei dos jovens, mas eu também fui jovem até pouco tempo, tá, gente? Ainda sou jovem de espírito, tá? Olha, quando eu completei 22 anos, eu divagando mais uma vez. Quando eu completei 22 anos, e hoje eu tenho 45, graças a Deus. Então, assim, obrigado pelo elogio. Ó a vaidade, não pode. Não pode. Então, quando eu fiz 22 anos, eu falei com minha gestora, na época, minha chefe, assim, eu não me sinto com 22 anos. Eu me sinto muito mais jovem do que isso. E ela me falou, então, meu filho, se sinta assim por toda a vida. Você sente 22 jovem, mas não com a atitude de criança, tá? 22 anos sendo criança, com a tal síndrome do Peter Pan, né? Que é aquele homem ou mulher que cresce e acha que ainda é adolescente psicologicamente e acha que tem que agir como criança. Não é isso. Eu falo de ser jovem, é de ver a vida sempre com otimismo, com prazer, com alegria, sabe? De poder enxergar as coisas na esperança. Jesus diz, vinde a mim as criancinhas. Então as criancinhas que eles falaram, não apenas os pequenos de estatura, mas as crianças que pudessem ver. A gente briga com a criança, ela chora, esperneia, mas depois ela está sorrindo de novo. Então, assim que a gente tem que ser, a gente tem que ter um olhar de criança, de esperança, um olhar para frente com otimismo. O mundo está pior, ontem era melhor, há 20 anos era melhor. Que nada, gente. Há 20 anos a gente tinha celular, eu adoro celular, sabe? 20 anos tinha TV em preto e branco com esponja de aço em cima na antena. Aquilo era a vida. Hoje eu prefiro HD, Ultra, Full HD, 8K, ver até as rugas lá da... Não posso falar o nome da atriz, não vou ser processado. Mas assim, com 4K você vê tudo, né? A gente vê lá um peixinho lá
no fundo do mar você consegue ver os detalhes. Então, assim, a gente tem que ver como o futuro, o presente é maravilhoso e a gente tem que dar graças a Deus por isso, e o futuro vai ser melhor ainda. Porque o passado já foi, a gente não pode reviver. A gente pode ter, sim, saudade, uma nostalgia, eu sou nostálgico à beça, mas a gente não pode viver no passado. Infelizmente, eu tenho o meu tio, infelizmente, pelo pensamento dele, muito tempo atrás era muito bom, tua tia era viva, blá, 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 fazer tio, minha tia já desencarnou há 25 anos. Ela já, acho que já até renasceu. E o senhor está aí, lamuriando, está deixando de viver. Levanta, vai à igreja com minhas primas, vá conhecer uma varoa, vá varrer a frente da calçada, dá graças a Deus que o senhor está vivo. Mas o homem não quer escutar. Mas eu vou fazer o quê? Né? Oração, né? Jejum e oração para ajudar o homem, né? E aí a nossa oração nunca é perdida, e quando ele despertar, quem sabe melhore. Mas a gente não pode ficar preso no passado. Foi bom aquele momento de escola, né? No momento que a gente conheceu nossa esposa, nosso namorado, nossa amiga. Quando eu entrei na casa espírita aqui, o passado muito bom. Mas a gente precisa olhar para o passado, né? É como um carro, a gente olha para o retrovisor o que já passou. Mas é tão importante quanto olhar e estar dirigindo é você olhar para frente, que a gente tem que prestar no caminho da frente e admirar as paisagens que tem à frente. Então a gente precisa fazer isso, é olhar sempre com otimismo, com alegria. Não vai dar bom. Vai dar bom sim, porque a gente tem Deus com a gente, tem Jesus, tem Maria, tem Germano, tem Espírito, também aumentou aqui. Vai ser bom para a gente. A gente só precisa botar mais amor no coração, mais otimismo no coração. Tá? Não é aquela questão de ser a positividade tóxica, né? Porque quando a gente vê algo bom, aí sempre vem um que fala, Cristiano está sendo tão tóxico que está sendo positivo. O mundo está caindo, ele está sorrindo. Mas o que hoje eu posso fazer se está em guerra na Rússia? Só oração. Aí por causa disso eu vou entrar dentro do meu quarto e vou chorar. Vou pedir a Deus misericórdia. O que eu posso fazer para mudar o meu mundo hoje dentro da minha casa? O que eu posso fazer para mudar a energia da minha casa? Vou abrir as portas, abrir as janelas, vou trocar as plantas, vou lavar a casa. Sabe, a gente precisa jogar aqueles móveis fora. Velho, aquelas roupas velhas, que é da década de 80. Porque eu ganhei aquela camiseta muito bonitinha, mas a traça nem aguenta mais comer aquele troço lá. Sabe, a gente precisa... E a mudança que a gente pede não é só no guarda-roupa ou na casa, mas a mudança da nossa vida de pensamento. Foi bom lá atrás, mas a gente precisa pensar mais à frente. Porque Jesus, que é isso? Jesus é a esperança. Jesus, ele quer que a gente se sinta feliz, né? Não vos preocupeis com os dias de amanhã. A cada dia será o seu desafio. Então, se hoje a gente superou, a gente está aqui hoje, e a gente se preocupar com amanhã, lógico, dentro da responsabilidade, né? Tem tudo um quê de compreensão. A gente se preocupar, viver um dia de cada vez. A cada dia a gente vai ser o desafio. E a gente planejar esse desafio a cada dia. Então a gente precisa viver com mais otimismo, com mais esperança em Jesus. Porque a gente precisa ver, mesmo com as dificuldades, a gente tem que ter esperança, né, gente? A gente precisa fazer isso. E olha, fechando esse ponto do causas atuais das aflições, causas anteriores, tá, gente? Vai ficar para o próximo encontro, em nome de Jesus. Mas fechando esse ponto, as causas atuais das aflições, mesmo sabendo que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, esse ponto, esse capítulo aqui nos termina. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e das suas boas resoluções para o futuro. Então, se hoje eu tenho 22, tenho 30, 45, 60, 60 mais, né? 60 mais. Inclusive, no meu bolo de aniversário era 30 mais, mas eu ouvi muita piadinha, mas era 30 mais, né? Até chegar a 45. Enfim, não importa a idade que nós estejamos hoje, é importante que a gente esteja com o espírito renovado, alegre, em Jesus. Nunca é tarde para começar. Lembra-se da passagem dos trabalhadores da última hora? Nós somos esses trabalhadores da última hora, porque os primeiros foram lá atrás, antes de Jesus. Moisés, Abraão, Araão, todos os profetas da primeira hora. E nós estamos hoje os trabalhadores da última hora. Então nós precisamos alegrar a nossa vida. A gente precisa estar mais atento a essas passagens de Jesus. Nunca é tarde para a gente recomeçar. Nunca é tarde para a gente se arrepender e pedir: meu Deus, me perdoa. Jesus, me ajuda. Eu
estou falho, eu me equivoquei, eu vacilei. Ampara a minha mão, me ajuda a mudar. E que Jesus disse, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Então a gente sabe dessa máxima de Jesus, que ele está sempre de braços abertos a nos esperar. Mas basta a gente abrir as mãos e reconhecer isso. Obrigado por me ouvirem. Tenhamos todos uma boa noite. Até o próximo encontro. Quinta-feira estaremos de novo, tá? Mas em verso, então não enjoem das nossas faces, tá? Será um prazer, mais uma vez. Então, com a graça de Deus, agradecido por mais um estudo dessa noite, na bênção de Jesus, e que possamos estar unidos em Cristo sempre, sempre, na alegria, na tristeza, na dificuldade, na alegria, sempre em Jesus, porque Jesus é a nossa luz e esperança em todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus. Obrigado. Aos irmãos que estão nos assistindo de casa, agradecemos. Não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso estudo para a divulgação da nossa doutrina.